Amigos internautas aqui da clínica, estamos aqui na Clínica São Lucas hoje com o Dr. Leandro Simões, ele que é clínico geral. Dr. Leandro, que satisfação tê-lo aqui no nosso Voz da Bahia, prazer, o nosso bom dia, doutor. Bom dia, eu que agradeço a presença de vocês aqui. E é importante, né, a presença de um clínico geral na cidade para fazer uma avaliação de toda essa população. Muito bem. Doutor Leandro é de que cidade? Eu sou de Salvador, né, nascido lá e já atendi em várias outras cidades do interior, né, inclusive Barreiras, Luiz Eduardo, né, Alagoinhas, e agora estou tentando ir ficando mais próximo de Salvador, mas sou de Salvador mesmo. Já tem quanto tempo aqui em Santo Antônio de Jesus? Chegou há pouco tempo já? Muito pouco tempo, só tenho 2 semanas aqui. 2 semanas na cidade. Já se regimentando na cidade, conhecendo pessoas. Como é que você está? Como é que está o clima, a princípio, a sua primeira visão aqui em Santo Antônio de Jesus? Aqui a cidade realmente está muito grande, né? Diferente de quando eu vim aqui há muito tempo atrás, a cidade está muito desenvolvida, está uma cidade bonita realmente. Estou gostando realmente da aparência da cidade, né? A população também, né? Gostei muito. Bebeu água já daqui de Santo Antônio, e quando bebe água daqui, meu amigo, para sair é complicado, viu, doutor? Realmente, quando eu me apego no lugar, é muito difícil sair, então eu pretendo passar por muito tempo aqui nessa cidade. Muito bem, estamos ao vivo aqui com o Dr. Leandro Simões, aqui hoje, o programa hoje, com o clínico geral da Clínica São Lucas, aqui em Santo Antônio de Jesus. A gente falar de alguns temas específicos, né, doutor? Falando sobre clínico geral, eu sei que a preocupação do médico, quando vê a priori o paciente, perguntar se ele tem pressão alta, se tem diabetes, colesterol elevado, algumas doenças que realmente podem, de fato, com o tempo, e prejudicar o indivíduo ou então mesmo até levá-lo à morte. Alguns dessas doenças, por exemplo, a pressão alta, é muito comum. Pronto, a pressão alta realmente é um dos problemas mais comuns que a gente aborda no consultório, certo? E é uma coisa muito importante pelo motivo dela provocar problemas sistêmicos, né? Então a pressão alta ela vai desenvolver problemas de coração, né? A parte de disfunção, pode dar causas de infarto, de derrame, né? Que são coisas importantes e que deixam sequelas, né? Tanto na própria pessoa, né? E nos familiares. Muito bem. Eu fico até preocupado também sobre um problema como esse, porque realmente é uma doença invisível, né? Ou seja, uma doença que a pessoa não tem sintomas, ou seja, mais específicos que pode detectar se a pessoa tem ou não pressão alta naquele instante. E uma coisa interessante que a maioria dos pacientes fazem é suspeitar, né, de que está doente e só tomar a medicação quando ele acha que está com a pressão alta. E como ela é uma doença silenciosa, ele pode estar naquele momento com a pressão alta sem sentir problema nenhum, mas ela já está prejudicando a pessoa. Pois é. E quais são os sintomas, assim, por exemplo? Sintomas não, mas o que ela mais prejudica a pressão alta no indivíduo? Pronto, então o que é que ela mais prejudica? Né? Então ela pode provocar lesões renais importantes e irreversíveis, né? Que podem levar até a hemodiálise, né? Podem provocar lesões cardíacas, né? Como o infarto, né? O derrame, lesões também vasculares, né? Importantes em membros inferiores, né? Que podem, juntamente com outras doenças, como a diabetes, provocar amputações, né? E grandes limitações funcionais. Muito bem. Estamos aqui com o Dr. Leandro, clínico geral, atende aqui na Clínica São Lucas, em Santo Antônio de Jesus. Mas o interessante também é a gente falar um pouco da diabetes, que também é outra doença silenciosa, né? E o porquê, o número... Dá sintomas, né? E o porquê o número tão grande de indivíduos também diabéticos? Antes de falar dos sintomas, por que tão grande o número de indivíduos diabéticos na Bahia, principalmente? Realmente vem aumentando muito, principalmente pela nossa alimentação. Nossa alimentação modificou muito, né? Então a gente prefere aquelas alimentações que são rápidas, né? E que realmente não são sadias, e o que provoca muita obesidade. E a obesidade é um fator de risco muito grande para o desenvolvimento de diabetes, principalmente o diabetes tipo 2. Certo. E sintomas principais o ser humano, o cidadão, começa a sentir quando tem este tipo de doença, diabetes? Pronto, o que é que a diabetes pode provocar na pessoa? Né? Sensação de sede, uma sede que não passa, né? Uma
quantidade de urina muito maior do que o normal, né? Então a pessoa acorda muitas vezes à noite para poder urinar, né? Perda de peso sem uma causa, né? Ou então um ganho de peso muito grande, né? Uma fome insaciável, né? Então a pessoa come muito, mas não se sente saciada, né? Isso é um dos sintomas principais da diabetes. Estamos aqui com o doutor, aqui meu querido amigo Leandro, né? E agora, doutor Leandro, interessante que as pessoas, principalmente os homens, devem procurar um médico. E eu vejo que, principalmente aqui nas clínicas que a gente mais observa, são mulheres. Existe esse temor do homem, ou então o machismo não deixar ele procurar um médico, para ele se consultar e procurar saber o que ele tem de verdade, se há alguma doença, algum tipo de doença que ele tem ou deveria ter? Homem realmente tem muita dificuldade em frequentar ambientes de saúde, né? Então a maioria das vezes o homem sempre vai acompanhado ou com a esposa ou com a filha, porque realmente ele não tem coragem de ir sozinho, às vezes expor o problema de saúde que ele tem, né? Então isso é realmente cultural, é uma dificuldade que o homem tem em realizar essas coisas que ele acha que vai diminuir, né? Que vai deixar ele mais vulnerável. Muito bom. Doutor, agora falando a respeito a gente falou da diabetes, falou da hipertensão, doenças que podem levar à morte, se não tiver um cuidado específico, né? Ou acarretar outros problemas para o indivíduo. Mas o que o senhor pode comunicar para esse cidadão, essa cidadã? Ainda a alimentação, o exercício físico, são as principais armas para combate dessas duas principais doenças no Brasil e no mundo? Exatamente, né? Então a alimentação correta, uma atividade física regular, não as de final de semana, podem promover uma saúde por muito mais tempo, né? E associado a isso, o acompanhamento médico, né? Pelo menos uma vez no ano, né? Que seja com o clínico, né? Principalmente porque o clínico, a partir dele, é que ele vai definir quais especialidades a pessoa vai precisar procurar em seguida, né? Mas partindo do clínico, a gente pode abrir um leque muito grande de outras especialidades para que a pessoa seja cuidada de forma correta. Muito bem. Os principais problemas da tireoide. Problemas na tireoide sinaliza o que, doutor? O cidadão ou a cidadã que tem problema de tireoide, já está sendo sinalizado o que nele? Já deve se preocupar com algum outro tipo de doença que poderá acarretar se não cuidar? A tireoide geralmente é uma doença que acomete mais mulheres. Então, problemas na tireoide são mais frequentes nas mulheres do que nos homens, né? Então, ela pode provocar, também é silenciosa, mas a pessoa começa a ter sintomas quando ela já está mais avançada, né? Um dos sintomas, no caso de um hipotireoidismo, que é quando a tireoide começa a funcionar mal, é a pessoa ganhar peso. Então, ganha peso muito rapidamente, apesar de não comer muito, né? A pessoa fica sonolenta, indisposta, dificuldade de fazer as coisas, né? Já a outra, que é o hipertireoidismo, ela sinaliza da forma completamente contrária. Emagrece rápido. Emagrece rapidamente, a pessoa sente calor muito fácil, a pessoa fica muito ansiosa, nervosa, com tremores, né? Então são opostos, né? Então todo mundo tem tireoide, mas ela geralmente tem que estar funcionando direitinho, que tem o mito, né? Ah, doutor, eu não tenho tireoide. Não, todo mundo tem, mas ela realmente tem que estar funcionando direitinho. Agora, quem pode ter hipo e hiper ao mesmo tempo? Tem gente que pergunta aqui, doutor, eu posso ter hiper e hipo ao mesmo tempo? Que eu já tive esse caso que um médico me relatou. É verdade isso? Não, geralmente a gente tem ou uma ou outra, né? Mas o que pode acontecer é a pessoa ter uma doença na tireoide, né, que inicialmente ela vai provocar um hipertireoidismo, mas pela destruição da tireoide ela acaba desenvolvendo o hipotireoidismo. Mas as duas doenças não podem conviver na mesma situação. Muito bom. Agora, existe uma indicação, um indicativo de que essa doença demonstra isso, já demonstra que pode haver algo de pior ou não? Deve se cuidar? Qual é a recomendação que o senhor dá para essas pessoas? A gente vai desenvolver os exames de rotina, né? E não precisa se preocupar, né? Porque ela é uma doença mais insidiosa, ela demora mais para desenvolver sintomas. Mas é claro que com o acompanhamento, né, a gente descobrindo cedo, tem tratamento, e é um tratamento relativamente fácil, sem muitas complicações ou efeitos colaterais. Doutor, a minha tireoide cresceu. Cresceu deve ser, ela está dizendo que aumentou, né, de tamanho. Isso, a gente
como a gente chama na medicina isso de bócio, né? Então, quando ela cresce muito, fica aquele caroço no pescoço, né? Então, isso é um sinal de que a tireoide realmente cresceu. Não necessariamente é uma tireoide que está com um funcionamento ruim, né? Mas ela indica que tem algum problema, seja ele um cisto, seja ele um nódulo, né? Ou seja uma doença que a gente chama de doença de Hashimoto, que é uma doença que também afeta a tireoide. O que seria essa doença, doutor? É uma doença que provoca inflamação. Geralmente é de origem autoimune, né? A pessoa mesmo que produz a doença na tireoide, né? Com anticorpos que, ao invés de defender o organismo da gente, acaba provocando uma lesão na própria tireoide. Pois é, você está ouvindo aí, né? E ocasiona algum problema para essa senhora que deve ter essa doença de Hashimoto? A doença a gente tem que descobrir, infelizmente, é por exames, né? Ninguém já chega no consultório dizendo que tem a doença, né? Então ela vai dizer que está com sintomas, tudo, a gente suspeita, pede os exames. Se confirmar, trata. Trata, tem que tratar com medicamento, é isso? Com medicamento, né? Mas também temos medicações que, no caso de um nódulo ou de um cisto, que a gente deve focar naquele problema, então a gente usa o iodo radioativo, que ele já seleciona o local e destrói. Se não tiver iodo, nódulo nem cisto, estiver só aumentada? A gente pode partir para a cirurgia, né? Ou retira ela totalmente. Por quê? Tem que retirar? Seria isso? Dependendo do caso, é necessário ser retirado. Por quê, doutor? Porque ela pode originar coisas indesejáveis, tipo câncer, né? Então, dependendo do tipo do problema detectado na tireoide, ela pode chegar até o câncer. Pode detectar um câncer se por acaso se o Hashimoto não for retirado com cirurgia? Não necessariamente esta doença, né? Mas qualquer outra doença, dependendo do tipo. Um cisto que seja bem definido, como a gente diz, geralmente não tem muito pouca chance de desenvolver um câncer. Agora, um cisto que seja com um formato muito exótico, né? Que não tem um limite bem definido, esses a gente tem que estar atento porque ele pode desenvolver uma doença e chegar ao câncer. Mesmo com medicamentos? Mesmo com medicamentos. Então, nesse caso, a gente prefere tirar e partir para a medicação, né, que ela vai ficar usando agora indefinido. Isso. Muito bem. Estamos aqui com o doutor, e a gente vai conversar com ele sempre, bater um papo. E para a gente fechar, época do mês de novembro, Novembro Azul, câncer de próstata. E a São Lucas também preocupada com isso, né? Muitos homens precisam se prevenir contra o câncer de próstata. E é realmente um trabalho árduo dessa campanha que chama atenção para que o homem se torne mais homem quando ele previne a doença. Justamente. A gente deve viver de forma sadia, né? Inclusive, pela falta do homem de procurar o serviço médico, as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que a do homem, né? Então, às vezes, de 8 a 10 anos mais do que o homem. Então, o homem tem que ter esse contato maior com o médico para procurar se prevenir, né? E principalmente a partir dos 40, 45 anos, e isso se não tiver história familiar de doença de próstata, é interessante que ele já parta para o serviço de saúde para procurar e investigar. Muito bem. Doutor, eu quero agradecer muito sua participação. Clínico geral, vai atender sempre aqui na São Lucas, sempre, todos os dias? Não, inicialmente agora nas terças-feiras, né? E de acordo com a procura, a gente vai estendendo esse tempo para mais dias, né? Terça, quarta, ou quando tiver consultas para fazer. Isso é muito simpático, fiquei muito feliz com sua presença aqui no Voz da Bahia. Quero levá-lo lá no estúdio para as pessoas perguntarem ao vivo, participarem também dessa live contigo. E eu quero desde já agradecer e deixar os microfones à sua disposição, doutor Leandro. Eu que agradeço, né? E aqui é uma divulgação importante, né? Tanto para mim, né? Quanto para manter a saúde na cidade, né? Então, procurar o serviço de saúde é importante para todos, né? E eu que agradeço, realmente. Vamos lá, faz um coração com as mãos aí, doutor Leandro, um coração para a gente fechar essa live. Não, faz um coração aí, isso. Esse coração, mas esse coração bonito vai para quem? Diga aí. Eu deixo aqui esse abraço aqui para meus familiares, né? Sempre muito preocupado comigo, né? E para meus pacientes, inclusive da cidadezinha que eu deixei antes de vir para cá. Eles estão sempre em contato comigo até hoje, né? E realmente esse coração vão para todos esses daí. Muito bem, aqui doutor Leandro, e a gente vem com ele depois, viu? Mais vezes agora no estúdio lá do Voz da Bahia. Um abraço a todos, fiquem com Deus e segue aí do estúdio, 12:30 com Marcos Augusto.